Bom, todo mundo tá triste aí com o término da sessão Dorama no SBT. Infelizmente, já fiz até alguns vídeos aqui enaltecendo todo o sentimento que não só eu, como muitos e muitas amigas dorameiras aqui, não só do nosso canal, mas do Brasil inteiro, que estavam acostumados a assistir sessão Dorama no SBT. Muitas pessoas migraram de novo para televisão aberta, querendo assistir esse dorama sensacional que foi Meu Amor das Estrelas. Mesmo com tantas polêmicas, principalmente as polêmicas em relação ao Kim Soo-hyun, só que a vida particular é dele, né? E também em relação à dublagem, a dublagem que virou meme. Pra mim isso não importa, e pra muitas pessoas, amigos e amigas dorameiras, não queriam nem saber. O importante pra nós é assistir aquela magia do dorama, assistir a arte. Era assistir a arte que entregou sensacional e fantasticamente bem. Eu não tinha assistido esse Meu Amor das Estrelas, eu assisti e achei muito sensacional. A cada capítulo, a cada historinha que entrava, eu ia me envolvendo cada vez mais, assim como todos os outros doramas sensacionais que conquistaram não só o meu coração, mas o coração de todo mundo. Então, saranheyo para a sessão dorama e principalmente pro Meu Amor das Estrelas. Só que infelizmente o SBT sem mais sem menos decidiu cancelar, deu um fim, cancelou totalmente a sessão dorama e colocou a novela Caverna Encantada no seu lugar. Muito decepcionante, muito frustrante isso aí, um total descaso, um total desrespeito com todos os telespectadores e telespectadoras que, como eu já disse, voltaram a assistir o SBT só por causa de dorama, e pelo que eu li nos comentários de vocês aqui, muitos e muitas vão abandonar o SBT de novo com o término da sessão dorama. Porém, eu estou vendo aqui na internet, principalmente no Twitter, que há indícios que talvez, com L bem lá em cima, a sessão dorama volte, mas num outro horário. E que horário será esse, hein? E será que volta mesmo? Bom, o Twitter, como todos sabemos, são muitas e muitas notícias, muitas fofocas vagas, porém eu acredito que dentro dessa porcentagem, creio que uns 10, 15, no máximo uns 20% tenha um pinguinho de verdade em todos esses fundamentos, em todas essas fofocas. Para nos deixar felizes, para deixar vocês principalmente muito felizes também, podia ser verdade isso. Agora vamos analisar, porque antigamente já disseram que Angel's Eyes já estava em dublagem no estúdio Hillsound, é um Hillsound que é um estúdio profissional, que a dublagem iria ficar bem mais elevada em relação à dublagem do Meu Amor das Estrelas. Coitada da Sondi, nem tá sabendo disso, né? Mas tudo bem, ela já até viajou no planeta do Kim Soo-hyun, do Do Min-joo, né? Já viajou pro planeta deles, estão tão felizes para sempre e deixa para lá. Tudo bem que o Do Min-joo queria visitar a Sondi aqui, mas depois eles se resolveram aí, podia ter uma segunda temporada, né? Então fica essa lacuna para vocês, viu, diretores aí que fizeram o Meu Amor das Estrelas. Então creio que uns 15 a 20% deve ter um fundamento de verdade em todas essas notícias, mesmo porque essas pessoas não iriam noticiar à toa, não seria apenas uma fake news, mas teria um mini fundamento em tudo isso. Afinal de contas, eu acho que essas pessoas têm um contato com pessoas que têm outros acessos com notícias do SBT, então vamos dar uma conferida aqui, que eu sei que muitas de vocês já viram, mas vamos conferir juntos essas notícias, fofocas, fofocations, é o fofocalizando do Twitter. Bora lá então. Aqui, estamos aqui no Twitter, né? Eu sempre vou chamar o Twitter de Twitter, porque ele é X, X, sei lá como que eles se chamam aqui, mas pra mim sempre vai ser Twitter, é tradição, Twitter, e eu sinto falta daquele passarinho, o passarinho amarelinho do Gugu, pintinho amarelinho do Gugu. Não, na verdade era o passarinho azul. Então tá aqui, eu gosto muito de seguir esse perfil aqui, que é Asia Update. Tem a foto de um boy magia aqui, Update asiático, que ele sempre traz essas notícias.
E aqui ele trouxe realmente uma dessas notícias, uma das fofocas, um dos talvez pode voltar, que seria muita alegria e felicidade para todos nós. E ele escreveu aqui, buscando maneiras de rentabilizar o investimento feito na aquisição de direitos e de dublagem, ou seja, o Angels Eyes foi mesmo ali para casa do Rio Sounds para fazer dublagem, mas ficou na geladeira. O SBT não desistiu dos doramas. Será mesmo? Vamos ver, hein? A emissora lançou uma enquete para entender os hábitos dos dorameiros. Eu não vi essa enquete. Vocês aí receberam essa enquete na casa de vocês, no e-mail, na rede social? Eu não recebi nenhuma dessa enquete. Então, é que nem aquela coisa do Ibope. O Ibope entrevistam 100 pessoas, que aí eles vão dar o margem de quantas pessoas gostam e não gostam. E essas 100 pessoas são pessoas conhecidas deles. Então é uma panelinha, mas vamos fingir que é de verdade, tá? Continuando. Não descarta transferir a sessão dorama para as madrugadas. Rick Souza, que é o jornalista, blogueiro. Madrugada é um pouquinho complicado, como eu já falei. Para mim, que eu tenho o hábito noturno, o hábito mais da madrugada, é um horário que eu assisto mais as minhas séries, principalmente os doramas. Costumo fazer mais meus trabalhos, as edições dos vídeos de madrugada também, que eu já trabalho assim há uns 20 anos dessa forma noturna, tá? Só que para muitas pessoas é um horário muito complicado, porque tecnicamente é o horário comercial, no horário comercial que é o horário do dia, à noite as pessoas chegam em casa, vão jantar, seria o horário ideal para assistir os doramas, e de madrugada estão dormindo. As pessoas comuns estão dormindo, não para vampiros, para morcegos, para... Como que é o nome daquele outro bicho ali do Harry Potter? A Edwiges? Corujas. Então, praticamente, se voltasse, seria legal. Seria um indício muito legal. Ainda é um talvez, tá bom? Ainda um talvez, não é notícia oficial. São ainda notícias dos twitteiros e dos blogueiros também. E às vezes esse Rick Souza, já vi notícias dele, tem umas notícias que tem muito fundamento. Por exemplo, ele foi um dos primeiros a falar que o SBT iria transmitir sessão dorama. Ele também foi um dos primeiros a dizer que o programa da Barraqueira estava voltando, da Cristina Rocha, e realmente voltou. E ele também foi um dos primeiros a dizer que o Angels Eyes estava em estúdio de dublagem. E realmente está em estúdio de dublagem, só está na geladeira do SBT, tentando ver aonde que vamos encaixar o novo Sessão Dorama. Tem a notícia boa, que seria talvez a volta da Sessão Dorama, e a notícia ruim, que seria de madrugada. Como eu disse, para mim, o ideal seria continuar a Sessão Dorama como tradição, 5 horas da tarde mesmo, que foi tradicional, 8 horas da noite, que é horário para todos os humanos ou a maioria dos humanos assistirem, e a da madrugada é aquele horário que vai ficar, para não ficar vago, aquele horário da madrugada do SBT que fica só passando jornalismo. Ou seja, praticamente eles jogaram pro horário da madrugada. Seria assim, vamos continuar com a sessão dorama, só que vai ser jogado de escanteio ali, assiste quem quer. O que é uma grande, não vou dizer decepção. Decepção foi o SBT ter trocado a sessão dorama tradicional pela Caverna Encantada. Mas vamos ver o que eles vão fazer. E continuando, valeu Asia Update, continua com suas notícias aí, tá bom? Tem um outro tweet aqui, outro twitteiro que é ligado na TV. Deixa eu ver se eu sigo esse Asia Update. Aqui, ó, eu sigo o Asia Update. Lembrando que o meu Twitter eu não uso pra usar, eu uso mais pra ver as notícias, tá bom? E aqui o ligado na TV, ele escreveu também, ó, com novos doramas já comprados e inclusive dublados. Ele escreveu com novos, com S no plural, novos doramas já comprados, ou seja, pode ser mesmo que não só que o Angels Eyes, né, o SBT comprou, e a secretária Kim, tá aqui, ó, secretária Kim, o patrão da secretária Kim e a Kim. Lembrando que Kim também é um dos meus sobrenomes aqui, e Kim também tem aquele pão muito gostoso que é o pão Kim, tá? E novos doramas já comprados, inclusive dublados. O SBT busca um novo horário para a sessão dorama para compensar o investimento feito. Ou seja, pode ser um indício
né, pode ser um indício mesmo que o SBT está estudando essa forma de voltar com a sessão Dorama. E uma pesquisa já foi realizada, o que eu não vi e eu não recebi. Se alguém de vocês aí receberam, depois vocês me contem aqui, tá? Uma pesquisa foi realizada com os internautas, mas a emissora já tem pensado em encaixá-los na faixa do final da noite. Final da noite seria o quê? Meia-noite? Meia-noite antes do programa do Danilo Gentili? Tá aí. Pra mim, como eu falei, é um horário legal, mas para a maioria das pessoas é um horário muito complicado e iria cair muito a audiência. Porque imagina, se à tarde a audiência não foi assim, chegou a ter pico de 4 pontos. Começou levinho, 2.5, subiu para 3, 3.5, chegou a dar picos de 4, 4.1. Teve dias que não deu aquela margem toda, porque teve o futebol, teve aquele campeonato mundial aqui, então muitas pessoas também, tanto homens quanto, sei lá, muitas pessoas migraram e tiveram que dividir a faixa da televisão do programa assistindo esse campeonato mundial. Eu assisti alguns também, tá bom? Mas não deixei de assistir a sessão Dorama, assisti em outro horário. Então vamos ver qual que vai ser. Mais um outro aqui, BRS, falando também, enaltecendo esse blogueiro, jornalista Rick Souza, que pode ser na madrugada. Tem um outro, bom, esse aqui tá falando de outra coisa, um dorama BL viraliza no mundo. Esse aqui eu não sei, depois nós vemos aqui. E a Maria do Bairro, olha só a Maria do Bairro que voltou também com Lamute a Honra, dizendo também que pode voltar ao SBT. É a mesma notícia. Então as pessoas já estão replicando aqui, coitada da Ana. Ana, não tá dando muito certo, tá flopando mesmo, né? Dizem, e esse aqui, Silvinho, bastidores e notícias aqui, tá dizendo que a Caverna Encantada pode ir para 7h30 da manhã. Então vai dividir o quê? Vai dividir o horário com o jornal e com Bom Dia e Companhia? Bom, horário de coisa infantil tem que ser de manhã, né, gente? Então, vamos ver o que vai acontecer e vamos analisar aqui e esperar para ver se a sessão Dorama volta ou não, de acordo com os blogueiros, twitteiros aqui, principalmente Asia Update, através do Rick Souza, retweetando aqui uma notícia do Rick Souza, que é um blogueiro que tem muito conhecimento e muitos contatos nesse mundo de entretenimento, tá? O que você tá fazendo aqui? Oh, já acordou? Tá dizendo que chamou ele essa manhã para que viesse. Sim. Ele ficou doente muito rápido, mas mesmo com febre muito alta, ele não queria ir pro hospital. E para vocês, o que vocês acham? Vocês acham mesmo que a sessão Dorama pode voltar? Vai ser legal para vocês aí no horário da madrugada? Eu, pelo que sempre conversamos aqui e vejo nas mensagens que vocês deixam aqui nos comentários, opiniões, para vocês, infelizmente, vai ser um horário muito complicado. E a maioria das pessoas vai estar dormindo, a maioria das pessoas, são poucos os vampiros como eu, por exemplo, e como essas outras pessoas que o SBT imagina que vai ter muita gente assistindo na madrugada. Sei lá, talvez eu, Otávio Mesquita, o Danilo Gentili, os outros vampiros aqui, era Anjos da Noite, eu gostava mais do Anjos da Noite, eu não gostava muito do Crepúsculo não, tá? E o Blade, só essas pessoas vão assistir. Então, se voltar seria muito legal, mas é como eu falei, dentro dessas notícias aqui ainda são fofocas, especulações, vamos ver o que vai acontecer, mas sempre tem aquele pinguinho de verdade, tá bom? Então vamos aguardar aqui, não vamos comemorar ainda, mas ainda tem uma leve ponta de esperança, tá bom? Então nos falamos no próximo vídeo e nos outros vídeos continuem aqui porque vamos comentar os seus comentários no nosso Papo Dorameiro. Então, muito obrigado, Kamsahamnida para todos vocês também e Annyeonghi, Keseyo e Saranheyo para todo mundo, viu? Muito obrigado, amo todos vocês aí, todos vocês. Tchau! Como assim, últimos 3 meses na Terra? Você vai pra algum lugar? Ou talvez está doente? Pra que tanta pergunta? Da outra vez que veio me ver, perguntava muito sobre a minha saúde, sabe? Tem me convidado pra sair com ele. As coisas não são assim. São sim! Ou você acha que eu não tenho um motivo suficiente pra odiar essa garota? E é exatamente por isso que as pessoas se afastam de você, Sondi.